Oi, gente, tudo bem com vocês? Live de segunda-feira, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para quem for chegando aí. Hoje nós vamos falar então sobre como se tornar um terapeuta, como é que isso acontece, como é que acontece esse processo de você se tornar um terapeuta. Eu vou contar um pouquinho da minha história e através da minha história e da minha experiência aí há bom tempo como terapeuta, talvez vocês comecem a se enxergar aí e talvez isso ajude na caminhada de vocês nesse processo de querer ir pelo lado das terapias, né? Mas antes de começar, eu peço que tu dê o teu joinha, te inscreva no canal no YouTube, ative o sininho e para quem for assistir aqui pelo Instagram, eu peço que dê o teu like, o teu joinha, deixa teu comentário, compartilhe essa live para que chegue no maior número de pessoas, para que aquelas pessoas que queiram hoje se tornar um terapeuta possam receber essa live. Então vamos lá, gente, vamos lá então para a live dessa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre como se tornar um terapeuta, né? Não um terapeuta de regressão, mas como que você faz esse processo para se tornar um terapeuta. Muitas das pessoas, elas iniciam a terapia depois de uma certa idade, não quando são novas, não olham isso como uma profissão, olham como uma segunda profissão. Só que hoje está acontecendo algo diferente, tem muitas pessoas novas entrando às vezes na psicologia e vindo para a área das terapias, ou mesmo as pessoas mais novas indo diretamente para ser um terapeuta, né? Eu, Juliana, iniciei a minha caminhada não como terapeuta, eu sempre fui lojista, eu fui fabricante de roupas, então trabalhei na indústria, trabalhei no comércio, né? E trabalhei muitos anos como vendedora. Eu já trabalhei numa autoelétrica, eu trabalhei como vendedora, eu sou pedagoga de formação e eu fui para a área das terapias, iniciando com a massoterapia. Para quem é massoterapeuta vai se enxergar aí nessa história. Então eu comecei na área de massoterapia e depois eu fui para a área do shiatsu, que é na área de massagem também. E aí depois eu comecei na área dos florais de bar, e esse foi um divisor de águas para mim, porque na verdade quando eu trabalhei com os florais, eu me trabalhei, né? Quando a gente começa esses cursos de florais, você também experimenta em ti os florais, e isso foi muito importante para mim, porque eu me trabalhei muito quando eu fiz o curso de florais. Então eu comecei dessa forma. Mas tem muitas das pessoas que entram com a terapia, sendo terapeutas, começando na área do Reiki e depois vão se formando em outras terapias que acham mais condizentes. Claro que a gente é chamado, tipo, tem pessoas que são chamadas mais para trabalhar com as crianças, tem pessoas que querem trabalhar com os adultos, tem pessoas que querem trabalhar na área de vidas passadas e tem pessoas que não acreditam nisso e vão trabalhar em outras áreas. Então, o que é importante? O importante é começar. Segunda coisa que é importante, não guardar certificados ou colocar certificados na parede. No sentido em que não é para tu colocar os certificados na parede, é que não é para tu engavetar, não é para tu esperar, eu tenho que ter várias terapias para começar. Não, começa fazendo uma, já começa trabalhando com aquilo e vai criando uma experiência e um público ao teu redor, né, que vão te seguir, que vão gostar do teu trabalho, que vão te conhecendo e que vão também contando para outras pessoas como é que é teu trabalho, porque o nosso trabalho de terapia regressiva, ele é um dos trabalhos, mas assim, a gente tem muitas áreas na terapia, né? Tem os florais, tem o reiki, tem cristalterapia. Essa semana eu vi uma palestra sobre arte terapia, né? Que é usar os desenhos, né? Que é um pouco que a gente usa no regressão em criança. Com bonecos e com desenhos, né? Tem tantas terapias para se trabalhar, tem constelação familiar, Barra-Axis, tem outro Theta Healing, então tem várias áreas hoje. Antes tinha algumas, hoje tem milhares, né? O importante é que você
quando você quer entrar nessa área, que você faça um curso e que você já te coloque como terapeuta e comece a trabalhar e depois vai fazendo outras especializações. Você vai estar sempre se especializando. Para quem é terapeuta, a gente está sempre numa palestra, no encontro holístico, em algo. Essa semana vocês viram que na sexta-feira eu estava no encontro holístico e lá eu participei de um trabalho de terapia com desenho, assim, que era... A internet, ela tá paga, gente, mas a internet ultimamente anda muito ruim. Então, vamos lá, gente. Então, falando, então existe várias áreas, né? O que é importante? Você não te colocar com medo. As pessoas às vezes têm medo de começar a se colocar, a colocar um espaço. Tá, Juliana, mas eu não quero alugar um espaço. Então, você faz teus cursos e hoje tem várias salas que locam por hora. Você pode começar assim, você pode começar numa sala da tua casa, preparar ela só para trabalhar com terapia se tu mora numa casa, por exemplo. Claro, se tu morar num apartamento, tu vai ter que buscar uma sala, mas é uma maneira de começar. O importante é entender que você vai ser importante para as pessoas que te procurarem e que tu não precisa te julgar, eu sou bom ou não sou bom. Conversa, troca ideias com outros terapeutas, quer trocar ideia comigo, vem conversar e sempre te colocando de uma forma diferente. Então é importante que a gente como terapeuta tenha algum plus a mais. Eu vou dizer qual que é o meu plus a mais. As pessoas se sentem em casa dentro do meu consultório, porque eu acabo sendo a amiga delas, a pessoa que está ali para acolher elas. Então, não tem outra forma. Tem pessoas que cada um vai encontrar uma maneira de se colocar e de trazer algo. Eu sou assim, eu sou muito acolhedora, eu viro amiga das pessoas. Dar o suporte pós o trabalho de terapia também é muito importante. Hoje existe o WhatsApp, conversar com as pessoas, dar o suporte, ver como é que elas são, isso é bem importante, né? Se você pode ter uma secretária, legal, secretária se paga, secretária consegue se pagar porque ela tá sempre enchendo tua agenda, ela tá disponível para estar falando com as pessoas. Se você deixar pelo WhatsApp, tem horas que tu não vai ver as coisas e talvez você perca um pouco esse trabalho. E sempre uma secretária, ela vai, se abrir uma vaga, ela vai puxar pessoas que estão esperando para vir para antes e você vai ter sempre movimento naqueles dias. Então, secretária é algo bem importante, parece que não é, mas é, né? O teu ambiente também ser um ambiente condizente com o trabalho que tu faz, né? Ser limpo, ser organizado. E tu também tá sempre te especializando, né? Um terapeuta, um bom terapeuta, ele também vai em busca da terapia para ele. Então, assim como os psicólogos, eles têm a troca com outros psicólogos para poder se trabalhar, um terapeuta ele também precisa estar sempre se trabalhando. O que eu faço? Eu tomo muito floral, também faço coisas espirituais, porque eu preciso pela minha mediunidade, e isso é importante entender. E, gente, tá trabalhando com terapia, tá trabalhando com a energia das pessoas. Então, tem gente que diz, não há necessidade de proteger seu consultório. Há necessidade, sim. A necessidade de proteção, a necessidade de limpezas energéticas, a necessidade de tudo isso. Porque, às vezes, o trabalho dá uma travada justamente porque a gente vai acumulando as energias ali dentro do consultório e a gente precisa ativar novamente as energias. As energias são ativadas por essas coisas que trabalham pela essência, pela energia, né? Então, o reiki, limpeza, ter uma plantinha lá de proteção dentro da tua sala, colocar uma água com sal. Eu agora tô fã da água com sal, tem água com sal em toda a casa e lá no consultório também. E depois eu jogo fora e faço uma nova. Normalmente minha água ferve. Contem aí se vocês fazem isso, se a água que vocês colocam aí tá fervendo também. E se vocês não fizeram, façam depois, me contem. Então, é importante a gente entender que a gente, como terapeuta, a gente absorve, às vezes, muitas coisas. E aí é importante ter uma proteção também pra gente mesmo. E a gente tá ciente que isso vai acontecer. Você tá trabalhando o outro para que ele seja curado. Mas lembra que a cura vem primeiro para ti. E muitas vezes o que tu já te curou vai vir pessoas com aquele mesmo problema para tu ajudar. E muitas vezes você vai te trabalhar com as coisas que vem te falando, porque tu vai olhar e dizer, mas eu ainda tenho isso. E aí você vai te trabalhando para que isso vá melhorando. Então a gente tem que entender
que um terapeuta, seja ele qual for, de qual linha for, ele está pronto para curar e para ser curado. Então, nós não somos curadores, na verdade, nós somos canais, né, para ajudar as pessoas que chegam até nós, para que elas possam se curar. Então, um bom terapeuta é aquele que está sempre trabalhando em si para curar o outro, né? E existem outras ferramentas que um terapeuta pode usar, com o Ho'oponopono, que pode ajudar muito os seus pacientes, as suas pessoas que chegam ali, se você não quer chamar de paciente, né? E se colocar sempre como igual, não como uma pessoa que sabe tudo. Você tá ali sim para doar o teu trabalho, para trabalhar, para ganhar com isso também. E uma coisa que é importante dizer, tem muitas pessoas que se formam terapeutas e aí tem medo de cobrar. E aí tá o errado da coisa, né? Nós somos uma classe, né, os terapeutas, que temos muito medo de cobrar e muito medo de nos colocarmos para ganhar como se isso fosse uma culpa. E aí passamos por muitas coisas. Essa semana eu ouvi uma pessoa dizer, a gente tem que entender que a terapia tem altos e baixos. Não, a terapia não tem altos e baixos. É nós que nós olhamos, nós terapeutas, com essa visão que tem que ser assim, porque não precisa ser assim. A gente pode fazer de uma outra forma diferente, né? Então é importante dizer assim, ó, não adianta você como terapeuta sair fazendo 10 cursos, engavetando, como eu já vi muita gente fazer, e não começar a colocar na prática, começar a atender mesmo, né? Ah, Juliana, mas eu não sei atender as pessoas que chegam. Esteja aberto. Primeira coisa é dar um bom dia, convida ela para sentar, senta na frente dela, ouve o que ela tem para te falar. Eu sempre costumo dizer assim, pode me contar então o que você quer trabalhar, como é que eu posso te ajudar, o que tu veio buscar através dessa terapia. E daí eu dou abertura para a pessoa começar a falar. E vou anotando tudo. Tem momentos que eu não anoto nada, só fico olhando no olho dela. E eu acho muito importante esse contato que a gente tem como terapeuta, de ficar olhando no olho da outra pessoa e sentindo ela. Porque a gente sente o que ela está sentindo na medida em que se olha nos olhos. Nos olhos está toda a verdade, gente. Tá toda a verdade da pessoa. E aí tu sente aquilo que a pessoa vem te trazendo, né? E depois explicar a terapia e tal. No começo, quando eu comecei a trabalhar com terapia, eu lembro que eu atendia 1h30, 2 horas de consulta. E hoje eu não faço mais isso. As pessoas devem até pensar, nossa, a Juliana atende só 1 hora. Um dia, aconselhado num centro espiritual que eu ia, que eu não deveria atender as pessoas mais de 1 hora, porque eu era sugada da energia. Então ali eu aprendi que o certo realmente é 1 hora, 1h15, 1h20 no máximo, e ali a gente se despede, porque é uma consulta, não é ainda o trabalho em si da terapia. Quando é o trabalho em si da terapia, que eu trabalho com a regressão no caso, não tem horário, não tem horário. Eu falo que é em torno de 1, 2 horas, mas não existe horário. Existe o tempo da terapia que eu vou fazer ali que precisa ser feita, né? E que realmente não dá para colocar um horário fixo. Então é importante a gente entender que a gente está ali como terapeuta, a gente tem que estar aberto. A gente nunca vai ter todas as terapias necessárias para as pessoas, mas a gente tem que entender que a gente está ali como canal, né? Para ajudar nesse processo. Então o terapeuta vai saber tudo? Não. Um terapeuta precisa estudar várias coisas para que eles possam aprender, para que eu possa estar pronta para atender? Não. Então, o terapeuta tem que estar apenas aberto e na medida em que ele vai fazendo os cursos, ele se entregar para esse processo que é o trabalho de acolher as pessoas e ajudar as pessoas que vão chegando. Nós estamos ali como auxiliares muitas vezes do plano divino, do plano espiritual, do que as pessoas acreditam, para ajudar elas nessa encarnação, para que elas mudem então esse processo de vida delas que não está dando certo. Uma pessoa que procura terapia, às vezes ela já vem há muito tempo procurando ajuda em vários caminhos, né? E não está se encontrando. Às vezes as pessoas elas vêm em busca de uma resposta, né? Que tu talvez vá dar e talvez não vai dar. Não sei se você vai conseguir dar ou não essa resposta para a pessoa. Mas o que é importante? Acolher, ajudar nesse processo, né? E dar o teu melhor como terapeuta naquele momento para que a pessoa então entenda, né? Então eu, Juliana, comecei com essas áreas e depois, que eu estava contando minha história, né? Antes, com a massoterapia, com a terapia floral,
E depois que eu fui para o Reiki, fui para regressão de vidas passadas, canalizei um curso que é o Regressão em Criança e fui também para yoga. Fiz a yoga e um tempo eu estudei naturopatia, mas eu saí fora porque eu adoeci. E aí eu saí, eu achava que aquele não era o meu caminho, fazer uma faculdade voltada às terapias holísticas, né? Que era a naturopatia, era a escola Scan na época, né? Que estava bem conhecida. E era boa, não era ruim, a universidade era ótima. Só que naquele momento, acho que o plano espiritual me puxou e disse, ó, Juliana, não vai por esse caminho, não é por aí não. Então, cada um vai percebendo o seu caminho. Cada terapeuta começa, às vezes tu faz um curso, 2, 3, e um dos cursos que tu faz, tu nem vai para esse caminho, né? Porque aquilo é só para tu trabalhar. E aí tu vai usando outras técnicas que tu gosta mais para ajudar os teus pacientes, pessoas que vão chegando, né? E uma coisa que eu gosto muito é de uma pessoa que fala sobre como se colocar no mercado hoje, e a gente tem que ter um diferencial. Então, procura olhar para isso, qual que é o teu diferencial como terapeuta, o que tu vai oferecer diferente para as pessoas que vão chegando, né? Não adianta tu ser mais um terapeuta, tem que ser um terapeuta diferenciado, um terapeuta que tenha alguma especialidade, alguma coisa que tu goste, né? Para que tu possa, então, te levar para esse público, porque senão você fica dando tiro para tudo que é lado, né? Daí tem gente que diz assim, Juliana, mas tu faz só terapia de regressão? Sim, porque eu amo muito, sabe, gente? Eu tento trabalhar com reiki, eu trabalho com florais também, eu até trabalho, mas a coisa que eu mais gosto de trabalhar é com a terapia regressiva, porque eu vejo os benefícios disso. Então, quando tu consegue enxergar os benefícios de terapia, e tu ama aquilo que tu tá fazendo, tu faz bem feito, né? E eu acho que sempre que eu tô trabalhando com a terapia de regressão, mais as consultas, para quem me conhece sabe disso, eu não trabalho sozinha. Eu não posso trabalhar sozinha. Primeiro que eu tô trabalhando com os mentores da pessoa e o meu. E segundo que eu tenho muita mediunidade, eu nunca tô sozinha. Então, muitas coisas vêm. Eu lembro que tinha um paciente que dizia, Juliana, tu muda a fisionomia quando tá falando com a gente. E muda umas quantas vezes, e tem várias pessoas que falam comigo aqui através de ti, deve ser mesmo que isso acontece. Então, o que você precisa estar aberto, então, com o maior coração aberto para você poder trabalhar e ajudar as pessoas que vêm, a tua sala, se tu puder oferecer uma água, uma balinha, eu gosto de oferecer uma balinha. Eu lembro de um terapeuta que eu gostava muito, que ele chegava a ter um baleiro com vários tipos de bala, e isso era maravilhoso, porque isso era uma forma de acalmar a pessoa comia uma bala, tomava uma água, um café, e aquilo acalmava a pessoa, né? E aí ela conseguia, então, entrar num processo de confiar, de se entregar ali, porque ela já estava sentindo em casa. Tem pessoas que se sentem tão em casa quando eu estou atendendo, que elas chegam a colocar as pernas para cima da poltrona, da cadeira que estão sentadas, elas se sentem muito em casa mesmo. Mas a gente tem que trabalhar dessa forma. Então, ser um terapeuta, como é que começa a ser um terapeuta? Que essa é a live, né? Procurando a primeira terapia que tu quer fazer, o primeiro curso que tu quer fazer. Depois, se tu tiver sala, legal. E se tu não tiver, vai alocar uma sala de algum amigo por enquanto. E depois você vai se especializando e quem sabe daqui a pouco você não vira um ministrante também de curso, uma pessoa que também está ajudando outras pessoas a se formar. Cada um tem a sua qualidade. Hoje de manhã eu vi uma live que era muito interessante, que é de um cara que fala muito sobre Deus, assim, mas ele fala sobre Deus e sobre essa área da prosperidade, né? De ser próspero, de ser abundante. E o que ele falava? Que às vezes Deus dá um dom pra gente e a gente esconde o dom e deixa o tempo passar, a vida passar, e o dom fica ali escondidinho, né? Às vezes é o dom da palavra, às vezes é o dom da escrita, às vezes é o dom de ser um terapeuta, de assumir essa missão e deixa passar. Daí quando chega lá em cima, Deus olha para ti e diz, mas meu filho, é aquela missão que eu te dei, por que tu não fez? Então, se você tá aí do outro lado me ouvindo hoje e tá se dando conta que tu tem uma missão e que tu não tá fazendo, corre aí fazer. E essa semana eu vi uma pessoa dizendo assim, eu tô numa área que eu ganho bem, assim, eu quero ir para a área de terapia, mas eu quero fazer um processo. Dá para fazer isso? Dá.
Dá para trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo? Também dá. Dá para fazer um processo de devagarinho de se tornar um terapeuta? Deve, porque aí tu vai vendo se é realmente isso que tu quer. O que precisa para ser um terapeuta? Muita paciência, porque o que você vai ouvir das pessoas é problema. Problema, 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 problema. Um terapeuta não deve ser esponja, não deve absorver tudo que vem vindo ali, tu entende? Então, isso que é a importância de se proteger, de se fechar um pouco, porque se você for esponja, você vai adoecer. Se você não aprender a te limpar, você vai adoecer como terapeuta. Então, precisa te proteger um pouquinho para que você não sinta tudo aquilo, ainda mais para quem tem mediunidade, para quem é muito aberto. Então, olha para isso, se você é muito aberto, se você é muito mediúnico, procura te fechar um pouco, procura não entrar nessas energias tão fortes da pessoa, fica na tua energia, né? E aprenda a te limpar quando a pessoa vai embora. Não que ela é ruim, ela te deixou coisa ruim, não. É que a gente absorve as energias, a gente está trabalhando com tristeza, com passado, com mágoa, com rejeição, com obsessor, às vezes ao redor. Então é só uma nuvem e às vezes aquela nuvem fica ali, a pessoa vai embora, tu entende? Aliviada, bem, mas essa nuvem não pode ficar dentro do teu consultório. Então é importante limpar, e como tudo é energia e fica impregnado nas coisas dentro da nossa sala, do nosso consultório, é importante fazer essa limpeza, esse direcionamento, essa canalização de toda essa energia que está ali. Então tem coisas importantes, não é só a questão, eu quero ser um terapeuta, eu vou fazer e vou começar a trabalhar com terapia. E também conversar com pessoas que às vezes estão na mesma área que você ou que estão trabalhando como terapeuta, ou como é que elas fazem, como é que elas se sentem, ver também como é que outras pessoas já trabalham, né? Eu sou uma incentivadora dos meus alunos, quem é meu aluno e minha aluna sabe, que eu incentivo a falar em público, que eu incentivo a fazer live, que eu incentivo a postar coisas no Instagram, né? A se colocar mesmo. Porque a gente, como terapeuta, às vezes não sabe se colocar nesse mercado de trabalho, nesse mercado que hoje... Porque é um mercado, gente. Tu olhar a terapia como, eu vou fazer caridade, tu não vai ir pra frente. Então, não quer dizer que você não possa lá doar um dia do mês, um dia da semana para tu fazer as tuas caridades, atender de forma gratuita ou, como muitas pessoas falam, com um valor menor. Mas é importante entender que, e eu fiz isso muitos anos mesmo. E é importante a gente saber que a gente precisa também se valorizar e valorizar seu trabalho, porque você é um terapeuta, você vai começando fazendo 1, 2 cursos, mas você nunca mais vai parar de fazer curso. Você vai estar sempre querendo ir fazer um retiro, ou um curso, ou uma especialização, ou comprar, sei lá, óleo essencial, que hoje eu tava com um aqui que eu ganhei, gente, de laranja, que delícia isso, né? Vocês têm óleo de laranja aí? Eu coloquei aqui, porque eu usei antes de começar a live, porque me faz muito, muito bem. Eu ganhei naquele encontro holístico que eu fui. E, gente, olha só como as coisas estão acontecendo. Nós já estamos, tem muitos lugares, tem muitos hospitais que estão levando o reiki, que estão levando tantas coisas holísticas para dentro dos hospitais. Então, nesse hospital que é da Restinga aqui em Porto Alegre, foi que eu ganhei esse óleozinho. E lá, o que aconteceu? Aconteceu um encontro holístico, mas para quem? Para a pessoa de fora era aberto, mas também para os enfermeiros, para as pessoas que trabalham lá dentro do hospital. E, gente, foi muito legal mesmo, porque aí a gente vê que as coisas estão se abrindo, eles fazem reiki lá dentro do hospital, trabalham reiki lá dentro, trabalham em outras terapias lá dentro do hospital também com voluntários, né? Não são pagos, mas são voluntários. Mas eles fizeram esse encontro holístico, acho que foi um dos primeiros e eu estava lá. Então tinha gente vendendo algumas coisas, eu levei os livros para vender, não palestrei, mas eu pude participar e como eu falei para vocês, eu participei de uma palestra de arte e terapia que foi muito legal para mim, porque me abre, né? Sempre que você vai buscar conhecimento, abre. E um terapeuta é um buscador, ele está sempre em busca de novos conhecimentos, porque a gente precisa para esse novo momento que a gente está vivendo aqui. E se está abrindo dentro dos hospitais para a terapia holística,
O que vai acontecer mais, né? Eu espero que daqui a pouco entre muito nas escolas, que é o meu sonho, né? Que eu trago isso dentro do meu coração, que eu espero muito que a gente consiga levar, de repente, o regressão em criança para dentro das escolas. Eu sei que as pessoas acham que é uma coisa espiritual, mas elas não entendem que é uma técnica, né? Talvez uma pessoa se diz assim, Joana, tu vai ter que mudar o nome. Eu acho que sim. Mas é uma baita de uma ferramenta e terapia para ajudar as crianças. E assim os terapeutas vão ajudando. Então, nós somos, na verdade, plantadores de sementinhas, mas nós fizemos muito mais especialização que uma pessoa que às vezes faz uma faculdade, uma especialização e para ali, tu entende? Nós terapeutas sempre buscando mais, mais, mais. Tem terapeutas que têm milhares de cursos, eles não fazem um, dois, né? Então, a gente entender que e valorizar também o terapeuta, a gente se valorizar como terapeuta, que às vezes eu vejo umas colegas minhas que não se valorizam como terapeuta e acham que a gente não deve se valorizar também, que deve cobrar menos ou coisa e tal. Mas, gente, tu paga água, tu paga luz, tu paga telefone, tu paga a sala, né, limpeza, cafezinho, a água, os papéis que tu usa. Hoje, para trabalhar com regressão, trocar lençol, e deve se trocar, né? Toda vez se troca o lençol. Tudo isso é gasto que você vai tendo, né? E as pessoas têm que entender que um terapeuta é como qualquer outro consultório. É como qualquer outro consultório. Então tem gasto ali. E é importante tu valorizar esse terapeuta que tá ali te dando, né? Eu vejo pessoas às vezes colocando preço no trabalho terapeuta, isso também não é legal. Mas não desistam, e se você quer se tornar um terapeuta e vai me ouvir aí vai em busca, quiser conversar comigo, eu estou sempre aqui à disposição para trocar uma ideia com você, para te ajudar, para te orientar. Mas não é difícil se tornar um terapeuta, só você vai ter que perder esse medo de cobrar, de falar e de te entregar. E não tenha medo, na verdade você vai aprender muito com isso, você vai dar muito, vai ganhar muito, mas também vai trocar muita energia, vai aprender, vai conhecer muita gente. Eu sempre falo que eu vou pegar todos os envelopes que eu tenho de paciente e colocar na cama para mostrar para vocês quantas pessoas já atendi, porque eu não tenho mais lugar para guardar as coisas lá. E a gente vai atendendo e conhecendo milhares de pessoas. Tem pessoas que eu não lembro mais e tem pessoas que eu lembro até hoje. Tem pessoas... Esses dias eu fui lá no hospital e eu encontrei uma paciente lá durante o trabalho, porque ela trabalha lá dentro como enfermeira, né? Então, olha a importância, a gente nem se esconde mais. A gente vai para o outro lado da cidade e encontra as pessoas que a gente conhece, né? E isso é um terapeuta. Você vai plantando sementinhas, você vai modificando a vida das pessoas, né? Então não tenha medo, se você está querendo ir para essa área que você não está lá, legal. Se você já está, te especializa cada vez mais e entenda que nós estamos numa nova era. Essa semana teve uma reportagem que falou que vai ser uma nova interação através das plataformas, eles já querem fazer isso. E a gente já sabia disso, né? Eu brinco que até a regressão no futuro vai ser diferente. Aguardem, vai ser um telão e ali vai projetar as vidas passadas ou até num óculos virtual. E as pessoas vão ver um filme mesmo, provavelmente vai ser assim. E várias terapias vão ir para outros caminhos, né? Então a gente tem que estar pronto para isso, para entender que a gente está vivendo um novo momento, uma nova era, que os terapeutas também vão ter que evoluir muito nessas tecnologias e que nós vamos usar muita tecnologia, eu estou aqui olhando o horário, a tecnologia para trazer um novo momento da nossa terapia, das nossas terapias, né? As nossas terapias vão evoluir, gente. Talvez a gente use novas técnicas, novas tecnologias, trazer as próprias ferramentas da tecnologia virtual, né? Para nosso trabalho aqui. A gente já está usando. Hoje eu atendo várias pessoas de vários lugares. Eu não atendo só Porto Alegre. Se fosse depender de Porto Alegre só, não daria certo. Então, hoje eu atendo muito mais online, eu não sei se vocês, como terapeutas, tem alguns terapeutas aí me assistindo, ou presencial, mas hoje eu atendo muito, muito, muito online, né? Então, para ver como as coisas mudaram, antes não se falava de atender online, hoje se atende muito online, né? Se faz uma videochamada e ali tem uma sala de terapia através de uma tela, né? E não era assim, só que hoje é, então...
Escolha bem as ferramentas que você também possa usar para você que vai começar como terapeuta, ferramentas que possam te possibilitar usar o teu celular como uma sala de terapia, porque quando você consegue usar essa ferramenta do celular como uma sala de terapia, né, como uma sala de bate-papo, de terapia, como uma sala de terapia, né, virtual, mas aí você consegue então chegar mais longe, né? Ir para outros países, para outros lugares, atender pessoas. Para quem não sabe falar outras línguas, eu aconselho, você quer ser um terapeuta, pensa só não em estudar só terapia, mas estudar também outras línguas para você poder te comunicar, o espanhol, o inglês, né? Para você poder se comunicar com outras pessoas em outros lugares, isso é muito, muito importante hoje. Eu sei que a gente tem várias ferramentas e tem como falar digitando e traduzindo, mas não é o ideal, né? Então, eu vejo os terapeutas como pessoas que também devem se especializar em saber falar outras línguas para atender outras pessoas em outros países, né? Nós estamos muito globalizados e vamos ficar cada vez mais. Então, é importante a gente abrir esses processos, abrir a mente, né? Para trabalhar de uma forma diferente agora, porque as coisas mudaram. O ano passado eu atendi uma pessoa dos Estados Unidos, mas ela era brasileira, então a gente falava português. E esse ano eu atendi muita gente de vários lugares do Brasil, sabe? Mas de vários lugares mesmo, vários sotaques, vários lugares, várias religiões, para ver que as coisas independem, sabe? Quando as pessoas precisam de ajuda, elas vão te buscar. Mas tu trabalha com regressão de vidas passadas, eu sou evangélica, ela vai te buscar, porque ela precisa de ajuda naquele momento, ela está desesperada. Então, um terapeuta principalmente tem que ter muito amor no coração e estar aberto para atender e muita paciência, porque a pessoa está adoecida, né? Então, a gente se trabalhar para poder trabalhar o outro, porque senão a gente adoece junto, né? Então, a gente tem as nossas questões no nosso dia a dia. E outra coisa muito, 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 muito importante, se você está num consultório presencial ou num virtual, quando você fecha essa tela ou quando você fecha a porta do teu consultório, as coisas que aconteceram lá, ficam lá, fecha a porta e vai para casa viver tua vida. Um terapeuta que fica ali cuidando do outro, cuidando do outro, cuidando do outro, não vive sua vida, isso é desgastante. E isso pode te causar doenças, pode causar muito estresse. Então, isso é importante para um terapeuta entender. Então, nem tudo é mar de rosas? Não. Decepcionei as pessoas que querem ser terapeutas. Mas é maravilhoso. Por quê? Porque é um trabalho em que tu tá sempre ajudando as pessoas. Tu ganha para isso, mas tu tá sempre ajudando as pessoas a evoluir, as pessoas a se entender, as pessoas a pararem de brigar com os seus cônjuges, com os filhos, né? Com sua família, às vezes com pai, com mãe, ter um entendimento, né? Com vizinhos, com amigos. E o entendimento de quem ela realmente é. Qualquer terapia traz esse entendimento. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E a cura, né, de tantas crenças que às vezes não nos deixam ser tudo que a gente nasceu para ser. Então é importante que você que queira ser terapeuta, pesquise o que você quer começar a fazer, mas comece, faça um curso, já comece a atender e vai te especializando em outros, até que você sinta realmente que você encontrou o teu caminho, né? Mas você já está atendendo, você já está indo no caminho, né? Não tenha medo, não tenha medo. Como é que eu fui parar na área de terapia? Eu voltei, eu morava em Balneário Camboriú, eu trabalhava com vendas lá, trabalhava numa loja. Eu tinha tido uma loja, mas não tinha mais, estava trabalhando com uma pessoa. E eu vim embora para Passo Fundo. Voltei porque eu não queria mais ficar lá sozinha. Tinha uma parte da minha família lá, mas meu pai, minha mãe, minhas irmãs, estavam tudo em Passo Fundo. E eu tinha uma filha pequena. E eu voltei para Passo Fundo e meus pais queriam muito que eu fizesse um concurso público na época. E me colocaram num curso para mim fazer um concurso público, para ganhar mais, aquelas histórias. E eu queria muito na área de terapia, mas não tinha coragem de falar. E eu pedi para fazer um curso e eles me deram um curso. E aí eu fui me direcionando para essa área de terapia. Então eu comecei com a massoterapia. A massoterapia é muito legal, mas é algo que exige muito esforço do teu corpo físico, assim, porque tu fica ali, como diz a mãe, sovando a pessoa, né? É maravilhoso porque traz muitas curas,
mas é uma terapia bem desgastante para o terapeuta, né? E aqui no sul, no inverno, tem que estar preparado com, de repente, com ar-condicionado, tudo isso, porque senão tu não consegue atender as pessoas no frio, né? E depois que eu fiz isso, eu comecei então, depois que eu fiz isso, eu comecei então ir para outras áreas, né? O shiatsu terapia eu fiz, foi muito legal. E todas as vezes que eu ia para esses lugares fazer curso, alguma coisa acontecia. Então, durante o curso de regressão de terapia, de massoterapia, foi muito legal. Depois no shiatsu, eu aprendi diretamente com o professor que não ia ficar na aula, quando me viu, foi lá e me ensinou tudo. Não sei o que ele viu em mim, mas ele viu. E depois eu fiz os florais, que eu falei pra vocês, os florais foram muito importantes porque eu me trabalhei em mim para depois aprender a trabalhar nos outros. Isso foi um divisor de águas, foi maravilhoso. Eu uso florais até hoje com os meus pacientes. Não importa que eu vou fazer terapia de regressão, eu sempre entro com uma forma de floral, de forma gratuita para ajudar as pessoas. E depois eu fui para essa área de terapia de regressão porque eu conheci meu ex-marido e hoje ele é meu ex-marido, né? E ele que me ensinou a trabalhar com a terapia de regressão. Na época que eu entrei, não era toda essa maravilha que é hoje, com todas essas técnicas e com tudo mastigadinho. Não era bem assim. Mas eu aprendi muita coisa ali, nesses anos que eu trabalhei então com ele e que depois eu trabalhei também de forma sozinha e na época que eu dei muita aula, né? E aí eu fui para esse caminho. E a yoga me trouxe também o entendimento, né? Da cura das doenças pelo equilíbrio, né? Equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, que é muito importante para que a gente possa estar bem. Então eu sou também facilitadora de yoga. Eu dei só uma época aula de yoga que eu tinha espaço que eu conseguia dar e depois eu parei. Não sei para que eu parei, mas eu parei. Então foi essa a minha caminhada, esse meu trajeto. Eu fiz a pedagogia também para entender as crianças, porque hoje eu sou facilitadora, vamos dizer assim, criadora da técnica, né, ou canalizadora da técnica do regressão em criança, que eu amo muito, porque é um trabalho muito legal, mas é um trabalho muito novo, é um trabalho tipo adolescente, vamos dizer assim. Tão pouco tempo, né? E esse é meu caminhar, vocês vão ter o caminhar de vocês, né? As escolhas que vocês vão fazendo, só que não parem, não desistam, comecem, continuem, quiser começar devagar, começa. No começo não querem ter uma sala, tudo bem, mas não desistam, é um caminhar, é um aprender. E vai ter, talvez, um certo momento que tu não vai mais querer ser terapeuta. Ou que tu vai para um outro caminho e tá tudo certo, né? Então cada um tem seu tempo, porque é gostoso, é maravilhoso, mas tem um desgaste também. Então cada um tem um caminho, tem um tempo, tem um momento para ir, para começar e um momento para terminar como terapeuta também, porque é um trabalho que tem que ser feito com muita dedicação e muito amor. E tu tem que estar muito bem para fazer todo esse trabalho aí. Nem sempre a gente tá. E quando não tá bem, faz o trabalho igual, faz. Você vai estar mais sensível para atender a pessoa. Mas você vai entender muito mais ela. Eu lembro uma época que eu tava passando por problemas muito difíceis. Eu era massoterapeuta. E eu disse pro meu psicólogo, eu só fico chorando. Ele disse, no momento que tu tá mais sensível, tu atende melhor as pessoas. Porque tu vai sentir o que elas também sentem. Tu vai estar sensível para poder acolher o que elas estão sentindo também. Então, eu nunca deixo de atender as pessoas, entende? Seja o momento qual for que eu estiver na minha vida, eu sempre vou estar atendendo, eu vou estar sempre vindo aqui, porque a gente acredita que tem uma missão, né? Para cumprir um propósito, para cumprir aqui. Eu tô na minha caminhada tentando cumprir esse propósito. E vocês vão achar a caminhada de vocês também e o propósito de vocês. Só não desistam, continuem, façam, se especializem. E a maior especialidade que vocês podem ter para ser um bom terapeuta é amor no coração. E tendo isso, tudo o resto vai se encaixando. Vocês vão aprendendo como fazer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Ser terapeuta não é um bicho de sete cabeças, é fácil ser terapeuta.
Só precisa começar. E como eu falei, nunca engavetem seus certificados, comecem a trabalhar logo que vocês já vão fazendo o curso para ter a experiência, o aprendizado. E se você tiver algum medo, alguma sensação que não sabe fazer alguma coisa, a gente está sempre aqui disponível para trocar, para conversar, para trazer uma orientação. Eu não me importo de ajudar outros terapeutas, bem pelo contrário, a entender. Às vezes, quando vem uma pessoa que eu não posso atender ou que vem uma pessoa de um outro lugar, eu indico para outros terapeutas, para os meus ex-alunos ou para outros terapeutas que são capazes de atender aquela pessoa naquele momento e que eu não consigo, ou porque está longe, ou porque quer presencial, ou porque precisa de uma ajuda mais significativa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês para todos os terapeutas, todos que vão se tornar terapeutas e para quem adora estar aqui na live comigo. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Beijo!